Tricolores de toda a terra, espaço aberto aqui para o React Resenha. Hoje a gente não vai fazer o Resenha Express, a gente vai fazer o React Resenha para vocês. E vai ser um React Resenha bem legal, porque é um React Resenha trazendo aí um pouco de Mundial de Clubes. A gente vai trazer para vocês aqui, sinto-se como se fosse um Resenha Express, mas a gente vai trazer notícia, mas vai trazer também uma reação de o youtuber do Borussia Dortmund. A gente vai reagir aqui ao youtuber do Borussia Dortmund assistindo o jogo. Vamos reagir às principais matérias de jornais alemães, né, jornais esportivos alemães. Tudo isso aqui é Flu em Foco React Resenha. Fica aí que tá começando o Flu em Foco React Resenha, pós-empate do Fluminense com o Borussia, que olha, com gosto de derrota, vamos combinar. Tá no ar aí o React Resenha, Flu em Foco. É isso aí, galera. Agora o Flu em Foco chegando e eu peço a vocês aí, vamos reagir aqui aos desdobramentos do empate do Fluminense com o Borussia Dortmund, os principais jornais alemães, e também vamos reagir a um youtuber do Borussia Dortmund. Antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente. Se você puder também dar uma outra moral aí, hypar esse vídeo, só puxar o comentário do seu celular pro lado e hypar. Vamos lá, galera, vamos reagir aqui a um youtuber, né, do Borussia Dortmund, né, e esse vídeo, né, da reação desse youtuber foi trazido pelo canal Futebol Brasileiro. Futebol Brasileiro, né? E aí, um torcedor, ele trouxe aqui os alemães, né? O torcedor do Borussia Dortmund, ele reagindo aqui ao torcedor do Borussia Dortmund, e a gente vai colocar para vocês. Se inscrevam no canal Futebol Brasileiro, tá aí na descrição o link do canal, e a gente vai colocar aqui para a gente poder ver junto um pouco da reação aí do youtuber do Borussia Dortmund, e também vamos ver os principais jornais alemães, como é que repercutiram esse resultado. Vamos embora. Ja, und die Brasilianer, die machen jetzt sogar 1-2 Hep und lassen uns da ein bisschen aussteigen und tanzen ein bisschen mit dem Bälleken, ne? Boah, das ist so langweilig. Das ist so langweilig, dieses Spiel. Mein Gott, ist das langweilig. Wir gehen da wie die Ochsen und bewegen uns gar nicht. Ficamos parados como boi. Tá chato isso, tá chato isso. Vamos lá. Standfußball vom Feinsten jetzt gerade, wirklich. Boah, Wahnsinn, ey. Doch gar nicht ärgern, ey. Ich will doch nicht. Boah, ist das ein Gebolze, Junge. Das ist ja wirklich echt schlecht. Oh Gott, und Svensson verliert den Ball-Einwurf Fluminense. Nee, wirklich, also das ist nicht geil. Das ist wirklich, je länger das jetzt hier auch so geht, nicht geil. Kein gutes Spiel. Galera, ele tá fazendo um react do jogo, né? Aí ele tá falando que ele tá muito puto, né? Aí, ó, não é um bom jogo, sou honesto, né? Estamos parecendo vaca em campo, enfim. Ele tá puto pra caralho, né? Vamos lá. Hier bin ich ehrlich, man darf vielleicht auch nicht zu viel erwarten, aber das ist zu wenig. Also, das ist zu wenig. Isso é pouco. Auch wenn man vielleicht von Borussia Dortmund nicht zu viel erwarten darf, aber das ist zu wenig. Ist ein Träumchen. Um pesadelo. Absolutes Träumchen. Um pesadelo. Du merkst, dass die Brasilianer im vollen Spielbetrieb sind. Merkst du komplett. Merkst du, dass wir das nicht sind. Man darf nicht zu viel von uns erwarten, finde ich, aber man darf auch nicht zu wenig erwarten. Es ist immer noch Borussia Dortmund in einem Spiel. Wie seht ihr es? Eles estão tentando justificar, dizendo que, ó, dá pra ver que os brasileiros estão em pleno jogo, né, e que o Borussia Dortmund não tá, mas nós somos o Borussia Dortmund. Isso que é a questão da arrogância, né? Por ser um time alemão. E os caras acham que os títulos da seleção brasileira vieram de onde? De onde vieram os títulos da seleção brasileira? Vieram desses clubes que vocês estão enfrentando, meu amigo. Eu sei que tem a questão financeira, o abismo financeiro, mas vocês acham que os títulos vieram de onde? A camisa de vocês, você acha que é mais pesada do que a nossa? Vamos lá. Also ich finde, dass man aber, das habe ich hier im Chat gelesen, Toxi, dass man den unterstellt, die hätten keinen Bock. Das finde ich überhaupt nicht. Finde ich auch. Schwierig für uns. Finde ich auch. Weil die Brasilianer haben Enetik. Ja, aber ich finde, guck mal, du hast gerade
die Brasilianer sind im Spielbetrieb. Ne? Für die ist das auch von den Temperaturen her, ne? Weil Brasilien ist zwar auch ein Stück weg von Amerika, aber die sind von den Temperaturen her. Ne? Agora é a temperatura. Und da muss man sich schon einstellen. Und ich weiß nicht, wann sind wir rüber geflogen? Am Freitag oder wann? Also ich kann dich beruhigen, es sind 19 Grad in New York. Also es geht sogar. O cara falou, pra te tranquilizar, são 19 graus em New York. Porra, o cara tava falando de temperatura, o outro falou, são 19 graus em New York, pra te tranquilizar. Cara, inacreditável, cara, como que torcedor só muda o país, né? Os caras estão tentando justificar o mau desempenho por causa da temperatura e tá 19 graus. Tá pior pra gente, né? Mas vamos lá. Ich wollte gerade sagen, wenn du Jersey ist, er nicht heiß. Luftfeuchtigkeit. Umidade. Entschuldigung, Ó. Luftfeuchtigkeit wollte ich, meinte ich. So, ja, ist natürlich auch dann. Aber trotzdem, Ja, also bin ich bei dir? Habe ich sogar selber als Argumente auch gebracht, dass man natürlich immer noch trotzdem Jetlag hat und dies und dass es einfach andere Gegebenheiten sind und dass die vielleicht auch näher dran sind. Ich sage ja auch nicht, dass die faktisch keinen Bock haben. Weiß ich nicht. Für mich wirkt es so, als hätten die keinen Bock. Não tem Für mich wirkt vontade. es so. Naja, also ich glaube aber auch, es hängt auch ganz viel an der Erwartungshaltung bei ganz vielen BVB-Fans. Das habe ich im Discord schon ganz häufig geschrieben. Ich habe es auch im Chat gelesen. Also ich habe das Gefühl, viele haben hier erwartet, dass wir die jetzt mit 4-0 überrollen. Dabei ist das in der brasilianischen Liga immer noch eine Liga, in der man Fußball spielt. Viu o que ele falou? O problema é que aqui se esperavam que fôssemos fazer 4-0 nos brasileiros, mas a Liga Brasileira é uma liga. É uma liga, a Liga Brasileira. Lá se joga futebol. O cara, porque são três conversando, aí um tá tentando botar o outro no eixo, né? Esse aqui tá completamente desequilibrado, puto, claramente puto e contrariado, que o Fluminense tá dominando as ações. Aí o outro fala, cara, mas olha só, é a Liga Brasileira, se joga futebol lá. Tá falando pro cara, que loucura, bicho, vamos lá. Und wo die Leute auch wirklich Fußball spielen können. Das ist keine Gurkentruppe, die davor steht. Ja gut, die sind halt Sechster in der brasilianischen Liga, aber wir müssen uns jetzt auch nichts vormachen. Wir kommen ja auch gerade aus einer schlechten Saison. Wir sind gerade mit Ach und Krach Vierter geworden. Wir müssen jetzt nicht so tun, als hätten wir jetzt gerade die Mannschaft auf dem Platz, die irgendwie die Sterne vom Himmel spielt. Und dazu kommt auch noch, dass sie einen ganz anderen Fußball spielen, als den wir kennen. Das ist ja etwas, was sehr ungeordnet ist, was sehr viel auf Technik aus ist, wo wenig irgendwie an taktischer Ordnung vorhanden ist und es eher darum geht, halt eben wirklich taktisch Chaos auf dem Platz zu stiften. Und ich sage ganz ehrlich, damit kommen wir überhaupt nicht wirklich gut klar. Also, Ele tá dizendo que aqui no Brasil, vocês viram ali que ele falou? Que aqui no Brasil o pessoal joga desordenadamente, muito mais na parte técnica do que na ordem, que isso confunde a gente. Cara, os caras não entendem porra nenhuma de futebol, realmente, eles não estavam vendo o jogo. O Fluminense, teve uma coisa que o Fluminense teve contra o Borussia Dortmund, foi organização tática. O Fluminense estava realmente com muito mais disposição, mas taticamente o Fluminense foi muito bem diante do Borussia Dortmund. Então, assim, não há que se falar em nenhum momento aí, diferente do que o cara tá falando, de desordem tática. O Fluminense tem sim, né, alguns problemas, os brasileiros têm sim alguns problemas de ordem tática, não se compara com a Europa. A Europa, eles são mais organizados taticamente do que os times brasileiros, mas o cara falar que o time do Fluminense era uma desordem tática e era muito mais na técnica, eu não sei o que o cara tá vendo nesse jogo aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Im Griff, aber wirklich selber raus was kreieren, ist gar nicht dabei. Dazu wollte ich auch nochmal sagen, also weil du ja vorhin, glaube ich, gesagt hast, mit welchen Mannschaften Fluminense so spielerisch vergleichbar ist in Europa, gibt es nicht. Es gibt keine Mannschaft in Europa, die so spielt. Não tem time na Europa que joga assim. Wirklich, weil das ist absolut einzigartig. Ja. É o único, tá vendo ele aqui. Aber ich glaube, ich wollte. Agora ele disse que ninguém na Europa joga assim. É a única forma como o Fluminense joga, tá dizendo ele. Ich glaube, das war vom Niveau her gemeint. Also, wo man die einstufen kann vom Niveau her, ja. So, in den Top-Ligen. Fluminense wäre für mich schon, sagen wir mal, zweite oder dritte Liga. Bitte. Ja? Wollte gerade in Belgien sagen. Estão dizendo que se genau. fosse lá na Alemanha, está dizendo que se fosse lá na Alemanha, o Fluminense seria top 3. Die nicht 10-0 zurückfliegen nach der Saison, die wir gespielt haben, das ist total verständlich. Aber bei Sat 1 haben sie gesagt, 7 Spiele haben sie unter Kovac gewonnen. Ich meine, so wie die da jetzt spielen, da reden wir wieder von, mein Gott, von dieser Mentalität. Ich meine, wo ist dieser verdammte Biss? Ja.
beiß dich in das Spiel rein und verdammt nochmal, reiß dir deinen Arsch Tá auf. puta, Du hast Leute, die dir überall zuschauen. Und wenn du das Spiel verlierst, dann ist das halt so. Aber beiß dich in das Spiel rein. Ja, da bin ich halt bei dir. Da anschließend würde ich gerne ergänzen, dass, glaube ich, die auch Sat.1 gesagt haben, dass die Anstoßzeit ziemlich ungewohnt ist für Bundesliga-Profis. Dass das wohl noch 12 Uhr, die alle... Stimmt, also da hast du, auch das ist natürlich ein valider Punkt. Gut, da müssen wir einfach nur absteigen, dann hast du samstags 13 Uhr, kannst du dich auch umstellen, sagst du, als Bundesligist kenne ich das nicht mit 13 Uhr. Dann, das ist jetzt natürlich ein Spaß, du hast schon recht, aber da bin ich insofern wirklich bei Peggy. Ich habe auch im Chat gelesen, es ist zu hart, kein Bock und so. Ich habe auch nur gesagt, wie das für mich wirkt, ja, oder für auch andere wirkt. Es wirkt halt sehr behäbig und es wirkt teilweise sehr uninspiriert und na klar, aber Fluminense von dem Spielbetrieb, aber die versprühen halt schon auch Lust darauf. Also so wie die Fans auf den Rängen, weil die einfach bei jedem Abschluss und mitfiebern und BVB Konter irgendwie und dann pusten die durch und sagen Gott sei Dank irgendwie überstanden. Also für die ist das halt wirklich, wirklich ernst. Und für uns, habe ich ja ganz oft im Chat gelesen, irgendwie der laue Sonntags-Sommerkick. Und das finde ich eigentlich schon zu bemängeln. Also, ne, ich finde die Einschätzung von Peggy völlig gut. Cara, ele fala um negócio que é interessante. Ele fala que a vibração do Fluminense é muito maior, tanto no campo quanto na arquibancada. Enquanto isso, ele vê no chat gente dizendo, é mais um domingo de tarde. E ele fala que isso é muito ruim, estão disputando uma competição, temos que levar todas as competições a sério, e essa é uma competição importante. Ele está falando, dando a entender isso ali. Ele está criticando a própria torcida do Borussia Dortmund. Ele está fazendo crítica da torcida do Borussia Dortmund também, não só os jogadores no campo, não. Ele está dizendo que a nossa arquibancada estava irradiando para o campo, né, e que é do Borussia não, e que o chat também não, né, querendo que leve a sério a Copa do Mundo. O cara tá falando ali sério, ele putaço, hein? E é praticamente sobre isso, eles estão impressionados, pelo que eu tô vendo, com o desempenho do Fluminense e o desempenho do time deles. Interessante, vamos lá. Dass man sagt, ey, wir sind immer noch verunsichert gewesen, wir sind mit Ach und Krach irgendwie Vierter geworden, also schön und gut, dass es ist nicht Auckland, dass wir die nicht 10-0 wegfegen, völlig d'accord, aber mehr als das dürfte es schon sein, ehrlicherweise. Ich glaube, wenn man jetzt auch nochmal irgendwie so ein bisschen auf das spielerische, taktische zurückblicken möchte, ich glaube, die Aufstellung ist auch nicht wirklich sonderlich gut im Mittelfeld gewählt. Also, dass man Sabitzer Groß nebeneinander stehen hat, ich glaube, das funktioniert für beide nicht wirklich ordentlich. Also Groß braucht immer irgendwie einen, der etwas agiler ist, der auch irgendwie hinten auch mal ein bisschen abräumen kann. Das tut ein Sabitzer halt irgendwie überhaupt gar nicht, damit Groß halt eben sich immer wieder weiter nach vorne orientieren kann. Und mit dazu kommt, dass wir denen technisch überhaupt gar nichts gegenüber zu bieten haben. Also krass, ich hoffe da auch irgendwie, ich hoffe da absolut, dass man da jetzt irgendwie noch mal ein bisschen kreativer zurückgreift, vielleicht einen Chukwuemeka einwechselt. Aber Meka ist, glaube ich, nicht mitgefahren. Der ist nicht mitgefahren. Ich glaube mittlerweile, der ist Physio oder Zeugwart oder so. Ich weiß das kann auch sein, keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch nicht genau gesehen, wer da auf der Bank ist, aber sonst halt einfach wieder absichern, Matcher dann statt Sabitzer bringen, irgendwie sowas. Naja, du hast im Endeffekt, was hast du denn jetzt gemacht? Die Saison ist zu Ende, du hast keinen großen Urlaub gehabt. Eigentlich hat die FIFA die Amerika-Tour der europäischen Mannschaften für die Vorbereitung hat es in der Club-WM gemacht. Und ich weiß nicht, wer gestern zufällig von euch Benfica gegen Boca Juniors gesehen hat. Das war genau dasselbe Spiel. Europäische Mannschaften können mit dieser Härte aus Südamerika, no. Die können damit nicht. Die können Fußball spielen und die... Não. Ele está comparando aqui o jogo do Boca contra o Benfica, não teve nada igual. O jogo Boca e Benfica teve muita pancada do Boca, ele está até falando aí, também jogam sujo. O Fluminense não jogou sujo, o Fluminense foi superior na bola, o Fluminense foi superior taticamente e fisicamente. O jogo do Boca não, completamente diferente. Isso é papo de torcedor que não está aceitando perder. Fica até feio o cara falar aí que também jogam sujo. O Fluminense não está jogando sujo. O Fluminense jogou um futebol para frente, bonito, dominou, teve 4 grandes chances de gols, perdeu 4 chances que se fizesse seria 4-0 pro Fluminense e não pro Borussia, que não teve nenhuma chance. Então, assim, totalmente, aí eles estão se perdendo aí. Vamos lá. Die spielen auch noch dreckig, da gibt es mal einen in die Hacken, da gibt es mal einen kleinen Pferdekurs, da gibt es mal hier einen in die Rippen und so. Das ist Südamerika, da kommen die nicht mehr klar. Das ist einfach so diese Mentalität von denen. Und wie Toxic gerade schon sagt, die rennen, also für die Fans
das ist ja für die, so, wenn die sagen können, hör mal, in Brasilien, wir sind Clubweltmeister hier geworden, dann sind das Helden, da werden Helden dann geboren. Das ist ja, dazu kommt ja, das ist auch ziemlich das Entschuldige. Also, warum ich glaube, dass wir vor allem auch auf unserer linken Verteidigerposition oder beziehungsweise warum Benz Baini momentan ganz schön Probleme hat, ist, weil er mit dieser lächerlichen gelben Karte zurechtkommen muss. Also das ist jetzt keine Entschuldigung oder irgendwas, aber das ist natürlich ein Teilgrund, warum er nicht in Zweikämpfe reingehen kann, so wie er es normalerweise tun würde, weil dann ist das bei dem also jetzt seien wir mal ganz kurz ehrlich, die gelbe Karte da in der ersten Foul, das war eine lächerliche gelbe Karte und damit muss ein IV halt sehr lange kämpfen, wenn er das ganze Spiel halt schon so spielen muss. Ja, das kommt noch mit dazu. Crafter wollte auch noch eben was sagen, glaube ich. Ja, also es ging mir grundsätzlich auch nochmal darum, die Motivation von denen. Also das ist jetzt so der einzige Wettbewerb, wo es für südamerikanische Mannschaften, die aus Brasilien oder Argentinien kommen, irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich auf einer Bühne zu beweisen und auch wirklich kompetitiv zu spielen. Natürlich, es gibt die südamerikanische Champions League, die wird aber im Endeffekt nur zwischen Argentinien und Brasilien hin und her gegeben. Da gibt es ja nur ein paar geringe Ausnahmen, wo das irgendwie andere Vereine aus anderen Nationen wirklich gewonnen haben. Deswegen ist das ja auch so, dass auch schon vor der Club-WM dieser Weltpokal so eine ganz hohen Stellenwert hatte in Südamerika. Die reißen sich jetzt halt wirklich voll den Arsch auf, um halt auch international zeigen zu können, dass sie mit europäischen Mannschaften mithalten können. Und auf jeden Fall. Für uns ist das halt eher ein Freundschaftsspiel mit ganz viel Geld. Rico falou, para eles é mais amistoso que vale muito dinheiro e pra gente é o prato de comida, enfim. É sempre a mesma desculpa, né? Mas na hora ninguém gosta de perder. Os caras tão puto pra caralho que o Fluminense dominou, que o Fluminense merecia vencer, e aí não querem aceitar que o Fluminense foi melhor, e aí ficam tentando arrumar um monte de desculpa para justificar um empate sem gols com o Fluminense, que foi injusto. Volto a falar. Em vez de reconhecer que o Fluminense foi superior, que eles não gostaram do resultado, que eles queriam ter vencido, enfim. É isso aí. Né? Claramente, dor de cotovelo, ficou claro, torcedor igual em qualquer lugar do mundo. E vamos ver aqui também as repercussões nos grandes centros aí dos jornais. Aí, vamos ver algumas repercussões, a gente vai traduzir para vocês. Está aqui em alemão, ó, o Bild, que é o principal jornal alemão. Vamos botar aqui tradução aqui do Bild, ó. Tem uma matéria principal aqui com o Everaldo disputando com o Kobe. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui, ó, tradução aqui, traduzir para português. Vamos ver aqui que, ó, a vingança de Kobe após ataque de Rambo. Eles estão chamando o Everaldo de Rambo, cara. Goleiro do Borussia salva empate contra brasileiros. É a principal matéria aqui, ó, dizendo que ele salvou o empate contra brasileiros, ó. Ó, Kobe criticado após a abertura da Copa do Mundo, tá dizendo ele aqui. Tem que ser completamente honesto, tá dizendo aqui, ó, vamos lá ver o que o Kobe vai falar aqui, ó. Kobe criticado após a abertura da Copa do Mundo, tá dizendo aqui, ó. Vamos ver o que o Kobe falou. Vamos lá. Os auronegros só conseguiram um empate em 0-0 com o Fluminense do Rio de Janeiro. Os brasileiros também tiveram as melhores chances, mas o goleiro do Dortmund, Kobe, evitou o pior. Aí ele fala, após o jogo, Kobe criticou o jogo em uma entrevista da AS. O suíço disse, eles foram melhores que nós. Temos que ser honestos sobre isso. Eles estavam mais descansados, mais agressivos nos duelos e tiveram melhores chances. Precisávamos melhorar. Kobe criticou, não quero dar muita importância porque foi o primeiro jogo. Talvez por causa da jet lag. Momento incomum, mas não precisamos inventar desculpa, porque não fizemos o suficiente. Né? Então, assim, cara, os caras foram honestos. O Kobe foi honesto. Aí ele fala, ó, foi difícil, foi um momento especial quando tocamos, tá falando aqui, fiquei feliz por ter alguns safe ties, temos que vencer os próximos 2 jogos, tá falando ele aqui, mas ele reconheceu, ó. Ele falou mais aqui, ó, aqui tem o Sully falando, achei que fomos bem fracos com a bola também. Estávamos mirando muito mais alto, não precisamos dar desculpa sobre as condições. O campo estava péssimo, a bola nem quicou direito. Ele também disse, ó, principalmente o comportamento livre de todos os jogadores. Se você olhar para o Fluminense, temos que nos ajudar, especialmente nessas condições. Temos que estar lá uns para os outros. Tivemos até certo ponto. Mas deu um time como o nosso, quero mais a disposição de cada um.
Tava falando ele aqui. Então, várias críticas, e aí o Nico Kovac também falando. A questão é que temos que nos contentar com isso. Não foi o nosso melhor jogo, mas o primeiro jogo foi bom, tá dizendo ele aqui. Então, assim, o goleiro, cara, foi honesto. Embora tenha sido o grande destaque do time, ele criticou a atuação do time, disse que o Fluminense foi melhor e mereceu vencer. Não teve isso não, entendeu? Ele foi lá e falou, olha, foram melhores mesmo, acabou, não teve desculpinha do Kobel não. E tem mais, vamos ver aqui mais jornais alemães aqui falando sobre esse resultado aí do Borussia contra o Fluminense. Vamos ver aqui agora o outro jornal aqui, que é o Kicker, que é um jornal alemão, também estampa aqui na matéria aqui o Kobe gritando com os jogadores. Vamos traduzir aqui também, vamos ver aqui a tradução, vamos ver o que a tradução vai falar aqui. Ó, Kobel, imbatível. Fluminense se desespera com o goleiro do Dortmund, tá dizendo aqui, ó. Né? Aí vai falando aqui que o goleiro do Dortmund, Kobel, garantiu um ponto para a sua equipe na partida de abertura do Mundial de Clubes contra o Fluminense. Assista melhores momentos no vídeo. Dizendo aqui, ele vem falando um espetáculo um pouco diferente. O Mundial de Clubes com oportunidade de desenvolvimento, dizendo ele aqui, o repórter de Kiki Matias, não sei o que lá, relata um show ligeiramente diferente. Durante a partida entre Fluminense e Borussia Dortmund, ele observa que alguns recursos pouco convencionais no futebol europeu, como a câmara do beijo ou a entrada individuais de jogadores, levarão algum tempo para se acostumar. Ele vem falando também sobre esse detalhe. Então, esse é mais um jornal que destaca aqui, né, o Kobel sendo o grande nome do jogo, salvando aqui o Fluminense, tá? Enfim, aí tem mais aqui, ó, mais aqui informação, que vamos ver aqui, ó. Tem mais aqui, ó, falando do Fábio, elogiando o Fábio. Aqui é a análise dos jogadores, né? Análise dos jogadores aqui, dando nota. Então vamos voltar aqui para outra parte aqui. Tem aqui também, ó, tem mais aqui, ó. Vamos traduzir aqui para vocês poderem ver aqui ainda no Kicker. Kobel tira uma conclusão honesta. Eles eram melhores que nós. Está falando aqui o Kobe, que eles foram melhores. Ó, tá aqui, ó. Aqui dizendo aqui o Kobe falando que estavam mais descansados. É uma matéria que a gente viu no outro. Ele falando aqui que os brasileiros foram melhores que nós. Vocês têm que ser honestos sobre isso. Ou seja, ele não quis passar pano, não. Ele falou que os caras foram melhores, ó. Sem desculpas, falou o Kobel. Então, o Kobel, assim, cara, super honesto o Kobel aqui na sua análise. Vamos para mais um jornal aí para a gente fechar as matérias de jornais aqui. Vamos reagir a mais um jornal aqui também. Vamos lá. Vamos ver aqui o Welt. Tá dizendo aqui, ó. Vamos traduzir o Welt aqui para a gente também ver aqui o que o Welt, jornal, mais um jornal alemão, tá falando. Chute cansado do Borussia Dortmund contra o Fluminense, volta a atrair poucos espectadores ao estádio. Tá dizendo ele aqui. Matchfield Stadium não está pela metade quando o Borussia dá a largada para o Mundial contra o Fluminense. O Borussia não oferece nenhum motivo para que alguém esteja lá. Está dizendo aqui, foi um tiro de advertência logo no início. O Borussia começou o Mundial de Clubes com um feliz empate por 0-0 contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Inicialmente sem a nova contratação, Jobe Bellingham, que só entrou em campo aos 60 minutos. O clube da Bundesliga ainda esteve bem servido pelo horário em comum de 12 horas. O tetracampeão brasileiro era o time melhor e mais perigoso em East Rutherford, Nova Jersey, tá dizendo ele aqui. Assim, galera, querendo desmerecer, né, o torneio e tudo mais, aí eles falam aqui, ó, o mais forte dos 3 adversários do Dortmund na fase de grupos colocou a equipe de Kovac sob pressão desde o início. A experiente equipe, liderada pelo ex-zagueiro do Chelsea, Thiago Silva, de 40 anos, foi superior no futebol e criou diversas chances, principalmente no segundo tempo. Vai falando ele aqui, dizendo que o Fluminense é o campeão da Libertadores de 23. Kovac não parecia satisfeito com o desempenho da equipe. O técnico de 53 anos gesticulava repetidamente na lateral do campo. É um jogo muito importante para nós. Queremos entrar nas próximas 2 partidas com um bom resultado, disse Kovac. Os jornais pelo menos reconhecem que o Fluminense foi muito superior, mas tentam jogar aqui a desculpa no cansaço, para variar. E, galera, eu também entrei lá na página do Instagram do Borussia Dortmund e, cara, me diverti demais. Vamos dar uma olhada aqui em alguns comentários de torcedores do Borussia Dortmund. Vamos ver o que eles falaram por lá. Eu traduzi para vocês, tá? Traduzi aí para vocês. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Vamos ler lá. Olha lá. Um dizendo o seguinte, ó. O Fluminense é o 6º no Campeonato Brasileiro e destruiu o Borussia. Parece que o Borussia não é assim tão bom. Esse aqui foi um torcedor falando. Aí o outro embaixo ali, ó. O Danny. Ótimo.
E o resto era completamente fraco. O Fluminense, sem dúvida, foi bom, mas ao lado do Borussia nada deu certo com posse de bola ou respectivamente. Nem sequer havia abordagens para a ideia de ser vista direito. Tem sido um jogo cansativo. O outro lá de cima, muito bom aquele ali, ó. O NKLS. De onde vem tantos esses comentários brasileiros? Ô, amigo, esses comentários vêm de uma das maiores torcidas do futebol brasileiro, cara. O futebol brasileiro tem 200, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. O Fluminense tem um pouco mais aí de 5 milhões de habitantes, cara, de torcedores, cara. Tem por aí 5 milhões. Cara, vocês não têm isso de torcida que o Fluminense tem, cara. A Alemanha é menor que o Brasil. Olha lá, joguei o outro de baixo, joguei tão sem chão hoje. Aí o outro ali, o Léo ali, ó, coube sozinho contra todos. Galera, isso aqui tá traduzido, tá? Tava escrito em alemão, eu fui traduzindo aqui no tradutor algum deles. Vamos para mais uns comentáriozinhos aqui também, ó. Olha lá o de cima ali. Cagonando com o time brasileiro. Não será muito, tá dizendo ele aqui. O que ele quer dizer tá se cagando com o time brasileiro. Não será muito? Tá perguntando aqui, fazendo uma ironia, o torcedor do Borussia revoltado com o fato do Borussia estar se cagando com o time brasileiro. Aí aqui embaixo o Leclerc tá falando aqui, ó. Pelo menos ficamos fixos com as camisas bonitas enquanto estávamos fluminensizados. Que lindo! Aqui para você, o Lecker, tá aqui, ó. Ele disse que ficou fluminensizado com as camisas lindas do Fluminense. Eles adoraram nossa camisa. Comprem camisa do Fluminense, virem sócio do Fluminense. É muito bonita mesmo, a nossa camisa não tem igual. A do Borussia também é muito bonita, mas, ó, torcedores do Borussia, comprem a camisa do nosso Flusão. Mas os caras tão puto pra cacete, galera. Essa que é a realidade. E agora vamos ver como é que alguns torcedores do Borussia, após o jogo, te viu aquele youtuber, vão ver torcedores que foram ao jogo, né? Que foram ao estádio, depois do jogo, o que eles acharam do Fluminense. Tem aí também imagens de torcedores do Borussia. Vamos ver aí os torcedores do Borussia Dortmund falando aí. Fluminense was very impressive, actually. They were fighting like the game mattered more to them than Dortmund. But it was still fun. It was really fun to see. Really exciting. Fluminense impressed you? Yeah, quite a bit because I'd never seen them play before. I didn't really know the team. They impressed me. Their fans impressed me too. They're really fun. They made the whole atmosphere fun in the stadium. So good team and good fans from what I can see. Yeah. It was a good game. It was a good game. Good fighting. Fair game. So I think 0-0. It's just. Borussia not so, but yeah, Fluminense played really good. Boring. It was boring because, of course, I looked for the game of Dortmund and they played shit. But I was impressed of the play style of Fluminense. Very aggressive tactic. It was a hard game for us. But all in all, 0-0, boring. Fluminense was way better. I think they played excellent football. I thought they played extremely expansive football, and I thought that they played fantastically well against a giant as Dortmund. The fans were poetry in motion, absolutely beautiful fans, fantastic, kept singing the whole way through. Cara, interessante, a galera, os torcedores do Borussia estão elogiando o time, dizendo que foi muito ofensivo, muito agressivo, mas o que mais chamou a atenção é que todos os torcedores do Borussia, quando falaram do elogio ao Fluminense, fizeram elogios à torcida do Fluminense. E esse último chegou a dizer que a torcida é linda. Cara, sensacional, porque as cores ajudam muito, né, galera? Aquelas cores coloridas, né, que não é muito comum. Então eles estão encantados não só com o time, mas com a torcida também. Vocês viram aí os caras falando, né? Impressionante. Muito legal, realmente, cara. Cara, que dia, hein, meus amigos e amigas, a gente teve ontem. Tá aí um pouquinho aí da nossa reação aí aos torcedores do Borussia Dortmund. Espero que vocês tenham gostado aí da brincadeira. Estamos aí acompanhando algumas mídias aí do Borussia pra gente trazer mais brincadeiras aqui, mas ó, eu já assisti o jogo do Sam contra o Mamelodi, né? Vou fazer um trabalho importante aí para poder trazer informações desses times, preparar um pré-jogo legal para sábado, a gente já ter tudo sobre o nosso adversário. E, gente, muita seriedade. Por mais que o Fluminense tenha conseguido fazer uma grande partida contra o Borussia, a gente enfrentará dois adversários que a gente tem que levar muito a sério. Futebol não é brincadeira e a Copa do Mundo tem revelado aí muitas possibilidades para os times que estão disputando.
e respeito é tudo. Esse foi aí nosso Flu em Foco React Resenha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, deixa o like. Valeu e saudações tricolores, galera. Vamos com tudo, Flusão. Foco total no Mundial.